refúgio de tantos viajantes e o paraíso de quem tem a sorte em chamar de casa. Dona de já tão almejadas riquezas, que transparecem através da beleza de suas praias, da imponência de suas construções e do carisma e hospitalidade do típico bombinense. Mas nenhuma dessas riquezas ousa se comparar àquilo que Bombinhas tem de mais valioso, a sua cultura. Do boi de mamão ao pão por Deus, resguardada está a história na qual se forma a identidade de Bombinhas. E que história! Repleta de personalidade, afeto e superação. No olhar de cada pescador, no poema de cada versador, no canto de cada nativo, estampado está o orgulho de uma cultura que é só sua e o amor pela terra que essa consolidou. Bombinhas, sortudos são aqueles que puderam ou um dia ainda irão desfrutar das suas praias magníficas, mas realmente abençoados são aqueles que puderam conhecer e viver um pouco da sua cultura. Esse documentário não é só uma apresentação de atividades culturais da cidade de Bombinhas. É também uma forma de aproximar o morador das raízes do lugar onde hoje ele vive. É um alerta para a importância da valorização e preservação da cultura. E mais do que tudo, é um reconhecimento merecido à história e àqueles que são peças fundamentais para a perpetuação da cultura e dos costumes nativos. Que esse documentário desperte em você a mesma emoção que ao fazê-lo nos despertou. Bombinhas é uma antiga vila de pescadores que depressa cresceu e muita coisa aconteceu desde que emanciparam. Aqui a gente tem uma miscigenação, uma mistura de culturas que iniciou com o homem do sambaqui, que é o homem primitivo, né, o homem antigo, que estava nessas terras há aproximadamente 8.000 anos atrás. E a gente tem vestígios desses homens, né, nas oficinas líticas e também nos sambaquis, né, que foram encontrados em diversos locais aqui da comunidade. Depois disso, a gente tem os índios tupi-guaranis, que são os índios, né, os primeiros, digamos, habitantes, né, dessas terras que viram os europeus chegar a partir de 1504. Né? Então, a gente tem a forte presença dos espanhóis, que chegaram aqui com as embarcações, né, nas navegações com Juan de Assolis, a partir de 1504, 1509, e a gente tem uma figura muito importante que é Sebastião Caboto, que chegou na Baía de Zimbros em 1527. E aí, Portugal e Espanha sempre estiveram na disputa de terras né, no mundo, então eles fizeram um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo no meio, e todo o litoral brasileiro basicamente pertencia a Portugal e ao oeste pertencia à Espanha. Só que naquela época, isso por volta de 1500, as navegações, os reinados, eles estavam buscando pau-brasil, ouro, prata, né, materiais que interessavam. E aí aqui, então, perceberam que não haviam todos esses minerais, todas essas riquezas, mas que era um porto de parada obrigatória para chegar até a Bacia do Prata, no Uruguai. E aí, então, começou uma corrida entre Portugal e Espanha de disputa de terras, até que Portugal fez um edital de convocação para os açorianos a partir de 1748 para povoar a ilha de Santa Catarina e também o litoral. E aí, então, 6.000 açorianos vieram para cá, né, e povoaram todo o litoral. Além disso, a gente tem a presença do homem africano que veio para cá em regime de escravidão, né, a cultura afro, que foi muito negada e muito esquecida na nossa história. E a nossa comunidade, então, é uma mistura, né, de povos, né, principalmente os açorianos que tiveram contato com os indígenas, onde os indígenas já praticavam a pesca da tainha, já consumiam a mandioca, e aí com a chegada dos açorianos, que eram basicamente agricultores, eles tiveram que se adaptar, né, principalmente transformar os moinhos de trigo em engenhos de farinha, a exemplo desse espaço que a gente está aqui hoje, e também a pescar a tainha, ou seja, transformar as canoas maiores, colocar banco, borda, pintar, né? Então conseguiram pescar grandes cardumes diferentes dos indígenas. E aí, então, a nossa comunidade era de agricultores, vivia da agricultura de subsistência, cada família tinha sua roça, basicamente seu engenho,
cultuavam as tradições, né? As tradições elas respeitavam um calendário durante todo o ano. Começava, por exemplo, no Natal com um terno de reis, a cantoria do boi de pau. Depois tinha o carnaval que havia o intrudo, né? A Nossa Senhora dos Navegantes ali no dia 2 de fevereiro. Entrava o período da quaresma, né? Semana Santa, o pessoal respeitava essa prática. Depois havia o dia de Pentecostes, que é a questão do Divino Espírito Santo, que é 40 dias após a Páscoa, geralmente finalzinho de maio. Entra junho com os santos juninos, né? Santo Antônio, São João e São Pedro. E aí passa um período ali, basicamente, sem muitas manifestações até o finais de setembro, início de outubro, quando começa o envio do Pão por Deus, que é um bolinho, né, feito de massa de pão de ló, confeitado, onde as pessoas trocavam, né, mandavam com versos. E aí entrava finados e aí voltava de novo para a virada de ano. Então, as práticas culturais, elas respeitavam muito esse calendário. E aí, com a chegada do turismo, a partir da década de 60, aqui em Bombinhas, a comunidade ela deixou um pouco de lado a sua cultura, principalmente a vinda de outras religiões também interferiram bastante nessas questões do boi de pau, do terno de reis, e a nossa cultura ela estava basicamente encolhida, escondida, mas não esquecida. No verão a gente tem uma rotina muito diferente, né? Os turistas vêm para Bombinhas em busca de sol e praia e às vezes não conhecem um pouco a nossa cultura, a não ser com a gastronomia, que é muito forte. Então, é durante o inverno, a baixa temporada, que a pesca da tainha acontece, o movimento dos engenhos também acontece e que a comunidade volta a respirar e reviver as suas práticas. Então, é muito importante que a gente conheça a nossa história, conheça a nossa cultura, para que a gente possa valorizar e respeitar, pois a gente só respeita e valoriza aquilo que a gente conhece. Eu sou Rosane Lurtenberg, mas em Bombinhas fiquei conhecida como Rô do Engenho, porque eu vivo no engenho de farinha hoje, uma instituição que foi criada há 25 anos, justamente pela minha curiosidade sobre a cultura popular, a cultura tradicional de Bombinhas. E dessa colonização, porque na verdade nós tivemos um povoamento de pessoas oriundas de algumas ilhas dos Açores, principalmente da Ilha Terceira e tudo mais. Só que os costumes que aqui eles deixaram, existem algumas heranças ainda da cultura de base açoriana. Pão por Deus é uma herança de base açoriana. Principalmente na alimentação, não tanto. Que na alimentação, eu fui lá na Ilha Terceira para saber como é que era uma alimentação lá. Nós não temos o costume da comida como eles têm na ilha, porque eles são agropecuaristas, eles usam muito derivados do leite. E para cá eu vim e senti que realmente a nossa base alimentar, ela antes de mais nada, ela é indígena. Porque quem estavam aqui primeiro, antes de chegar esse povoamento açoriano, eram os índios. Eles não conheciam o cultivo da mandioca, porque lá nos Açores, eles têm, a tradição deles é o trigo, os moinhos de trigo. Então, para chegar em Bombinhas, eles tiveram que se adaptar ao clima, à terra, tudo mais. Aqui não dava para plantar trigo. E descobriram com os índios como se cultivava mandioca. E aí, como eles construíram as casas de engenho, daí é uma engenhosidade europeia, o jeito da construção. Mas o fazer da farinha, isso vem dos indígenas. Isso ficou na nossa alimentação. Olha, os nomes que nós temos na nossa culinária, beiju, né? Os tipitim, que são os cestos que a gente coloca a massa da mandioca para ela ser, depois de cevada, que vai para dentro dos tipitim para secar. Esses nomes todos são indígenas, né? Então, e aí a nossa cultura alimentar, ela passa a ser a partir da farinha da mandioca. Então, até hoje, eu sei que nas famílias mais tradicionais e tudo, se come tudo com farinha, até fruta, até melancia com farinha. Aí daí tem o beiju, tem as mingolas, tem o pirão branco, pirão temperado, pirão de feijão e tudo mais com o peixe. Então, eu fui lá para saber.
sou Marcinha Ferreira, sou escritora, jornalista, produtora cultural e trabalho também com a cultura popular e com o patrimônio cultural imaterial como um todo, né? A origem do boi de mamão, ela tem similaridade com todos os tipos de brincadeira de boi do Brasil, né? Boi bumbá, o boi de Parintins, o boi de mamão, todos eles têm a mesma origem histórica. Todavia, o boi de mamão, especificamente dessa forma da brincadeira, da cantoria, do verso de improviso e com esses personagens brincando, ele só se encontra no Brasil em Santa Catarina, né? E não só no litoral. Por exemplo, também tem grupo de boi de mamão em Criciúma, em Sombrio, né? Que já não é região litorânea. O nosso boi é um boi tradicional bombinense. Na Costa Esmeralda, o boi de mamão ele é diferente do praticado no restante do litoral catarinense. A Costa Esmeralda, ou seja, Bombinhas, Porto Belo e Itapema, o boi de mamão ele é brincante o tempo todo. O boi não morre, não ressuscita. Esse é o modo tradicional, tanto é que o Raiz da Terra, de que é um boi de mamão também muito longínquo lá de Itapema, o boi também não morre, brinca o tempo todo, né? É claro que não existe um jeito certo de fazer boi de mamão, né? O importante é brincar e cada cidade, cada região tem o seu jeito, a sua característica. Tem boi que tem macaco, tem boi que tem urso, tem boi que tem urubu e o importante é brincar, né? Tem boi que tem Mateus, enfim. Não interessa a forma. E o nosso objetivo com o coletivo é esse, né? É brincar. No nosso caso, nós temos o jeito de brincar, é a cantoria, uma cantoria muito nossa de fazer. A gente misturou porque cada bairro bombinense tinha o seu jeito de cantar também. Nós misturamos, então nós temos cantoria do Canto Grande, como por exemplo, Serena, Sereninha, vamos todos serenar. Hey! É o jeito do boi tradição do Canto Grande fazer. E outra, por exemplo, Chiquinha Chuê, Chuê, Antônia Chuê, Chuá, já é das bombas, né? Como se diz aqui o pessoal mais velho, das bombas. Então, a gente misturou a cantoria de cada bairro e o que nós temos? O que é tradicional para nós brincar? A bernuça, o boi, o cavalinho, a cabrinha e a maricota. Os personagens, eles variam, né? O boi, ele significa a alegria de brincar, né? A bernuça, ela remete também, no passado era chamada de barão aqui em Bombinhas, né? Lá vem o barão, quer dizer que ela come, né? Ela come criança, era meio que colocava um medo, assim, nas crianças, meio que remete ao bicho-papão, alguma coisa assim nesse sentido. O cavalinho, que é o cavaleiro, né? O homem que vai laçar o boi, a maricota, que é grande demais, é uma moça solteira que brinca querendo um namorado, né? Querendo arrumar um marido. Tanto é que até tem música que diz que a maricota está atrás de um marido e coisa parecida, né? É mais ou menos assim. Bombinhas tem uma veia artística muito grande na literatura popular como um todo, na cultura popular como um todo, de muito tempo. Então, os versos aqui, embora no passado as pessoas estudavam até no máximo o 4º ano do antigo primário, elas têm uma construção literária e de rimas ricas, inclusive, rimas ricas, como, por exemplo, Mestre Atilhantão, como o próprio Antenor do Júlio, como tantos outros, mestra também, que viva hoje aí, né, firme e forte, graças a Deus, a Nadir Tomásia da Silva, né? Então, são pessoas que têm a versação ali no DNA, né? O que eu entendo? Eu entendo que, como desde muito pequeno, se participa da cultura popular,
Os que são mestres hoje de boi de mamão, eles são mestres por quê? Porque com 5, 6 anos, eles já estavam no meio brincando. Eles já estavam ouvindo os seus avós, os seus bisavós a versar. E eles trouxeram de casa essa facilidade de versar, né? E a brincadeira da ratoeira, vendo as avós, as bisavós, até as mães mesmo, dependendo da idade da pessoa, né? Brincando de ratoeira, né? Ratoeira bem cantada faz padecer. E aí tinha que tirar um versinho, né? E aí esse versinho precisa ser rimado, porque senão o verso fica feio, né? Sem rima. Então, vendo a família rimar, eu penso que isso tornou-se assim um agente facilitador, né? Aí a criança, o adolescente, crescia ouvindo e com essa facilidade, quando se percebe, está fazendo verso também. O Terno de Reis é uma manifestação, né, que anuncia o nascimento de Jesus, né? Sai conforme os 3 reis magos saíram, né, seguindo a estrela guia até a manjedoura, porque Jesus estava nascendo ou iria nascer e vai levar os presentes. O Terno de Reis ele é da mesma forma, tanto é que ele vai anunciar a chegada de Jesus. Tanto é que ele oficialmente inicia no primeiro domingo do Advento, né? Então o tempo oficial do Terno de Reis é do primeiro domingo de Advento e vai até dia de Santo Reis, que é dia 6 de janeiro, no Brasil como um todo, e aqui no litoral catarinense ele oscila conforme a cidade, vai até dia 15 de janeiro, que é dia de Santa Amaro, ou dia 20 de janeiro, que é dia de São Sebastião. Aqui em Bombinhas era comum a ida até o dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, até porque São Sebastião ele é padroeiro de uma das comunidades, de uma das capelas, que é a comunidade cantograndense, né? Que é a capela São Sebastião, lá no Canto Grande. Qual é a formação? Tem a versação de improviso, tem um na primeira voz, normalmente são 3 vozes, né? A versação de improviso, a primeira voz e a terça, que é conhecida como voz de tripa, né? Por isso Terno de Reis, porque são 3 vozes cantando. Não é o número de pessoas, é o número de vocais sendo feito. Terno de Reis, né? Terno de Reis? Terno de Reis, você cantava? Nós cantávamos em porta, nós ia na porta cantar, né? De noite. Aí chegava lá, tinha a bebida, tinha bebida, tinha tudo pra nós beber, tinha bolo pra comer. Aí cantava assim daquela casa e a outra. A farra. Pra mim cantar aqui na Ivona, aí vamos cantar lá. Terno de Reis, que acabou, né? Mas quando saía para cantar Terno de Reis, aqui em Bombas, ou Bombinhas, onde fosse, aquilo ia virar 24 horas, sem parar. A turma daqui para Bombinhas, e Bombinhas para Canto Grande, para Porto Belo, e a gente se espalhava, entendeu? Mas aqueles cantavam noite e dia, almoçavam na minha casa, na sua, qualquer casa, eles paravam para almoçar, descansavam um pouquinho, já iam cantar. Era dia 23, 24 e 25, era 3 dias. E todo mundo abria a porta.
porque era só os nativos. O lerel também é uma manifestação da cultura popular bombinense, né? Que tem umas rufadas de tambores, uma cantoria muito específica e um jeito de dançar também muito específica. Pouquíssimas pessoas ainda fazem lerel em Bombinhas. Quais são os mestres que ainda sabem? Mestra Rosa Melo, mestra Darcy, mestre Paulinho, o Canô também sabe brincar o lerel, o Canô sabe. Aí o tandeiro é uma coisa bem séria assim e tal, né? Geralmente 2, 3 casais, ou 5, 6 pessoas cantando e tal. Aí não tinha, a gente se unia e tal, vamos na casa de tal, vamos na casa do amigo. Aí a gente fazia unia 3, 4 homens, né? E saía brincando, aí chamava de lerel. Aí fazia lerel, não tinha nem ter instrumento, era batendo no sapateado mesmo, a gente segurava no pé, sapateado, aí vezes uma lata, brincando, batendo numa lata, e um tirando verso. E 2, 3 acompanhando, né? Mas era mais para brincar mesmo, para beber um pouco e visitar os amigos também. Fazia igual a Andrés também, chegava qualquer hora. Mas não vinha muita gente acompanhando geralmente, vinha pouca gente, né? O Terno de Rei não, o Terno de Rei vinha passava numa casa, a família acordava, depois ia para outra casa e geralmente ia 20, 30 pessoas, era normal acompanhar o Terno de Rei. Tinha antigamente uma brincadeira muito interessante, que era bastante popular, que era terrível, na verdade, o intrudo. O intrudo na época do carnaval. Era molhar as pessoas. O intrudo, papai. O intrudo. O intrudo era... Tu estava saindo... Da canoa. Não, o intrudo na época de molhar as pessoas, na época do carnaval. Intrude. É. Intrude é a brincadeira que tinha no carnaval primeiro. Fazia parte do carnaval. Vai? Fazia parte do carnaval, né? Mas aí no outro dia, você vinha agora toda prontinha pra cá, por exemplo, vinha um louco com um balde d'água e te jogava um balde d'água. Meu Deus, que farra que devia ser. Entendeu? E tu não tenta reclamar. Era da cultura, da brincadeira, da tradição. O negócio era se escapar. Se tu vinha lá... Ficar esperto. E para melhorar um pouquinho, é na Semana Santa, né, pai? É na Semana Santa, né? Que tinha o intrude de cinza, como é que é? A quarta-feira de cinza, na quarta-feira de cinza, era com cinza dentro d'água ainda. Para melhorar um pouquinho. Aí botava um balde com água, cinza, de fogão, todo mundo tinha fogão a lenha, botava cinza junto e jogava na cabeça, jogava no peito. Eu vi gente que ia viajar com uma mala e recebia um balde d'água. Entende? Então, imagina isso hoje, da briga da morte, né? Que daí mudou tudo. Antigamente aceitava e tal. Era uma briga, ficava meio sentindo com o outro, mas fazia parte. Entende? Então eram tradições, brincadeira, que fosse acabando, que não tem mais espaço. Escondiam, gente, escondiam com balde de Senta lá água. que fala um pouquinho pra ela. Quando tu Você achou chegava, era aquele banho assim de água do mar. Do mar, uma aguinha do mar, doce. Não, era doce não, era do mar, era onde eles estavam. Se tivesse lugar, se tivesse água doce, tudo bem. Se não, era água salgada, que eles tinham. Era de tudo, gente, era muito ruim. Essa figura do boi, ela vem muito forte de Portugal, mas vem lá atrás das touradas. Por isso que nós aqui em Bombinhas tivemos antigamente uma brincadeira de boi de campo, que era o boi livre. E isso foi proibido por lei. E era uma tradição, né, que as pessoas não judiavam do bicho, eles queriam era brincar. Então a figura do boi é muito forte para esses descendentes que chegaram, porque eles vinham de lá ainda com as suas touradas e tudo mais. Lá na Ilha Terceira tem ainda uma tradição que eles soltam um boi bem brabo naquelas comunidades, só que eles são totalmente monitorados por pastores, por cães que
que lidam, as pessoas adoram, elas ficam nas janelas para ver aquele boi passar, mas eles são controlados por uma corda. A brincadeira da farra do boi era Páscoa, Quaresma, né? Então, passou o carnaval, logo em seguida vem a Quaresma, aquela parte de Páscoa. Então, antigamente, tinha essa brincadeira, que era trazida pelo pessoal do Açor, né, que eles comentavam, né? Então, eles compravam esse boi em várias pessoas, não era um só que comprava antigamente, era quase toda a comunidade do lugar, quem gostava. Mas é porque naquele tempo, para comer uma carne de gado era muito difícil. Então, eles compravam esse boi para brincar durante aquela reta final da Semana Santa. Eles compravam o boi na quarta-feira santa, brincavam quarta e quinta, sexta deixavam o boi descansar e no sábado, aleluia, matar para domingo de Páscoa comer a carne. Então eles dividiam aquela carne para todos os ajudantes que ajudavam ali, que as pessoas que ajudaram. Né? Eu falei, eles dividiam em oitava. E dos anos para cá, não, o poder aquisitivo das pessoas melhorou, e bastante, graças a bom Deus. Então tinha pessoas que compravam um boi sozinho, outro ia trazia dois. Entrou o turismo no nosso lugar. O turismo gostava da brincadeira da farra do boi, portanto, os argentinos vinham para Bombinha na época, mas em função da farra do boi, eu aproveitei, eu peguei esse momento. Na Páscoa só dava argentino, que hora vão soltar o touro, que hora vão brincar o touro. Então eles vinham para brincar da farra do boi. A tropa, se chegava um pasto, que tinha um pasto do meu avô, da agricultura, deixava a tropa ali e ia vender o boi. Aí cada um comprava uma parte do boi, uma oitava. Geralmente vendia em oitava. O que é uma oitava? É um quarto de boi dividido em 8 partes. Então 32 sócios, aí a família principal, a família que tem um pouco mais de dinheiro, comprava um boi. Aí vinha para cá escolher qual era o boi que queria. A farra do boi é assim, ó. A farra do boi, quando chegava no tempo da Páscoa ali, antes, fazia uma reunião, pegava dinheiro com um, com o outro, um dava 20, outro dava 50, ia lá no Tijucas, comprava o boi, chegava e soltava na praia, qualquer lugar soltava, porque a polícia não estava, nem tinha polícia mesmo, né? Mas é assim como eu digo, era 2, 3 dias. Hoje em dia eles querem ficar com o boi o ano todo aí no mato, enquanto a gente, é aquele negócio, nosso tempo era só nós, agora não, agora é gente de tudo quanto é lado aí, né? E antigamente os pais não deixavam os filhos sair de casa atrás de boi. Era só os pais mesmo que iam, as mulheres por longe, mas criança não saía de casa. Era perigoso, né? Naquele tempo tinha boi brabo mesmo, hoje em dia é tudo aí amarrado na corda e vai embora. Mas era bom, bem bom. A farra do boi, por exemplo, é uma tradição forte aqui, né? Eu morria de medo, gente. Outra coisa que nós passamos muito puro, né? trabalho Passava para ir para Porto Belo, tudo, né? Vai na igreja. Nunca me esqueço do dia que o boi me acuou naquela... Sabe ali no prédio ali da prainha? Eu ia pra lá, ali pelo... E o boi vinha. Foi bem aquela coisa de cabeça baixa, eu levantei o boi aqui. Eu me joguei naquele mato ali, cheio de espinho. Gente, eu cheguei na igreja, sangue na perna. Antes de sair de casa, tinha que saber onde é que tava o boi, né, Kesa? Soltaram? Onde é que foi soltado? Onde é que tá o boi? O boi tá lá no morro. Então eu posso ir. Vamos para Porto Belo, mas vamos para a escola, né? Que nós estudávamos em Porto Belo. Mas tinha que saber onde é que estava o boi o de Bombinhas, o de Bombas, o de Zimbra, do Canto Grande, porque tudo vinha para cá, e de Porto Belo. O dos homens, das mulheres, das crianças. Era bem complicado. A pesca da tainha é a pesca que é de ano a ano, né? É uma pesca que é esperada na praia. E ela tem o mês certo de sair do Rio Grande do Sul, Uruguai, e fazer o curso para o norte. É onde ela passa aqui nas praias que a gente pega algumas para comer e viver. Toda a família minha é pescador. Todos eles trabalharam em alto mar, profissional, e eu não gosto do mar, mas aqui na praia, né? Pesca artesanal, no caso. Me chame para cuidar da pesca tainha, que eu sou camarada número 1.
Eu gosto, adoro. Agora, para alto mar, não, eu tenho muito respeito pelo mar. Porque eu comecei na pesca desde 16 anos de idade, né? Eu me aposentei em 2002, quer dizer, eu trabalhei 30 e poucos anos na pesca. E a gente passa muito trabalho na vida, é muito sofrido. E aqui a pesca da tainha, né? A pesca da tainha, você pega uma canoa ali, fica na praia sentada, a tainha aparece, fala cerca e mata, né? Quando mata, quando dá para matar e quando não dá, é tudo assim, é a vida da pesca. A pesca da tainha, o cardume da tainha, ela vem, geralmente durante o dia ela viaja, né? Caminha um pouco mais, nada um pouco mais, e durante a noite ela para. E é muito normal também ela viajar uma noite calma e tal, viajar um pouco também e parar num lugar onde é mais calmo, onde é mais tranquilo. E de manhã cedo é muito importante, a gente chega de madrugada, às 5 horas, 5 e meia da manhã, na praia, e observar se no lance tem algum cardume. E geralmente é uma hora que dá bastante pesca, né? Algum cardume está parado no lance, né? E que chega, quando o dia clareia, que o sol começa a raiar, o peixe se levanta, como a gente diz, e sai rápido, entendeu? Então, é chegado bem cedo na praia e sai de noite. O tempo era o que manda o tempo da tainha, era mais o clima, a época, como é hoje. Mas o que tinha mais de preparação da pesca da tainha é que as pessoas passavam o ano todo praticamente fazendo rede. Porque hoje se compra rede de fábrica, feita de fábrica e tal. Antigamente, para fazer um copo de rede tem que ser um fio mais grosso e com 2 nós, com um nó mais apertado, mais firme, tinha que ser feito à mão mesmo. Então tinha gente que passava o ano todinho e todo mundo ia para a roça, era comum chegar da roça e sentar e fazer 2, 3 horas fazendo rede, entendeu? Todo dia, o ano todo, né? E para chegar na época da tainha tem um copo novo para colocar, uma coisa mais forte. Sim. Mesmo porque não tinha o nylon era mais fraco, mais forte, mais resistente, né? Sim. E antigamente o fio era de algodão que ele se deteriorava muito fácil, estragava, enfraquecia muito fácil. Com umidade enfraquecia ele, com muito sol enfraquecia, aquela coisa toda. Então tem que ter sempre um copo novo, que é onde puxava mesmo o peixe, né? Então por isso que talvez fosse mais alongada a pesca da tainha. Sim. E como era na época pouco dinheiro. Pouco dinheiro e na época era um produto que se vendia fácil, que se vendia muito e era onde aparecia mesmo dinheiro. A plantação que todo mundo fazia, aquela plantação de subsistência, a farinha era mais para comer mesmo. Entendeu? Produzia, mas sobrava para comer o feijão lá uma vez e tal. Então não se vendia muita coisa da roça. Se vendia de pesca. E quando dava um peixe bom e tal, então a tainha era um peixe que já tinha praticamente garantido ter uma produção para vender. Então aí eu fiquei lá em terra com o pessoal, trabalhando em construção civil, comecei como servente. E dali tinha o seu João, que já faleceu, e ele fazia o conserto em canoa. Canoa, engenho de farinha, essas coisas assim, ele que fazia o conserto. E quando ele fazia, ele me chamava para ajudar ele. E eu querendo fazer, querendo aprender a fazer, né? Então ele ia fazendo e eu ia olhando. E ali foi que eu tomei gosto pela coisa e ainda começou a praticar esse tipo de serviço. Para cercar. A canoa de um pau só, a canoa de remo, no dia a dia tem uma canoa pequena, são 2 remeiros, o patrão e o chumbeireiro, né? E na pesca da tainha, com uma rede maior, e especialmente em praia que tem onda, muita ondulação, aí geralmente são 4 remeiros, o patrão e o chumbeireiro, né? O patrão é que está comandando, é o dirigente, é que está dirigindo e comanda mesmo, né? E o chumbeireiro, o objetivo dele é cuidar da rede enquanto o patrão está olhando para adiante, para o cardume. O patrão tem que estar localizando o cardume e fazendo a volta para conseguir secar o cardume. E comandando o remeiro. O remo mais forte de cá, mais devagar de cá, entendeu? Mais força de lá, entendeu? Para poder parar esse remo, o remo do outro lado, para a canoa fazer a volta conforme ele precisa fazer, para secar o peixe onde está. E o chumbeireiro está cuidando da rede
para a rede não cair ilhada, e soltar a rede para não sair amontoada, entendeu? Cada um tem a sua parte muito importante, né? Porque se o chuveiro jogar a rede demais, ela sai amontoada, a canoa não tem segmento que tem que ter, não amarra a canoa, como diz, né? E a rede fica curta também. Então, cada um tem a sua parte, mas a pergunta, tem canoa que vai 4 pessoas e tem canoa que vai 6 pessoas. Porque para nós, uma canoa, ela tem vários detalhes, né? Tem vários nomes na canoa. Essa peça que está aqui se chama o beck da canoa. Beck. Ela não está pronta. É para acabar. Ela está colocada lá e precisa fazer os detalhes. Aqui é o beck da canoa. Chama a proa. Essa parte aqui à frente da canoa é a proa. Certo? Essa parte da canoa que está aqui, que eu vou te mostrar, que é feita, essa inclinação que está aqui, buçada da proa da canoa. Buçada da proa do bordo, essa parte aqui. Aqui são as tábuas do bordo, para cá. Aí tem a buçada de proa e a buçada de popa. São duas partes que fazem essa inclinação. Isso aqui se chama o espelho da canoa. Tanto o espelho de proa quanto o espelho de popa. A gente faz esses detalhes. O banco seria o banco de proa, né? Subproa, aqui a ré e assim por diante, né? Os bancos da canoa. Essa aqui era a canoa de 3 remos, agora vamos botar 4 remos. Então, não tendo 4 remos, vai 5 bancos. Né? Aqui, então, vai 4 remeiros. Aqui vai mais uma pessoa em pé aqui, ou sentada, que chama de chumeireiro. Aqui vai a rede, até aqui acima do menos, depende do tamanho da rede. Aqui vai o patrão, que dá as coordenadas na canoa. É o homem do comando, né? O patrão. Ele trabalha com o remo menor, que é o remo de pá. Ele tanto trabalha de um lado quanto do outro, que é para fazer o pessoal dar as coordenadas, para fazer a curva, o seguir reto, para fazer as coordenações. Né? Então, essa aqui é uma canoa, que a gente diz. Então, aqui agora que eu vou buscar para você ver o que tinha nela, deixa eu ver onde está. Está aqui. A remadeira é essa parte que está aqui, ó, vou te mostrar. Isso aqui é uma remadeira, é a parte que vai o remo, é o que estava na canoa, só que não vai essa, vou colocar outra. Então essa parte vai aqui assim mais ou menos, por aqui. Era desta forma assim, ó. Aí aqui você bota, senta ali o remeiro, você põe o remo, põe os trolls e você vai remando, né? Os 4 juntos, sincronizados, para não bater um nas costas do outro. Existe canoa de 4 remos. Meu irmão tem uma de 5 remos e existe canoa de 2 remos. Depende do tamanho aí que você faz a quantia que você quer. Só que hoje está mais difícil de achar pessoa para pescar com a gente, né? Essa molecada de hoje, essa juventude não quer mais assim, pescar a tainha como o nosso pessoal pescava antigamente. Então, cada ano que passa, está mais difícil achar camarada. A gente chama de camarada para pescar na praia. O remeiro, é o chumbeireiro, pessoa para estar no dia a dia. Então, mas é os turistas, pessoas que vêm morar aqui, né, que estão já morando com nós, pessoas de outras cidades. Então, eu estou bastante tempo para aprender, então estão com a gente. A maioria são pessoas aposentadas, que vivem da pesca hoje. Para manter a nossa pesca da tainha. Porque essa canoa hoje é mais para manter a pesca da tainha. Porque antigamente fazia muito arrastão de praia. É uma rede que é mais miúda, né, para fazer arrastão. Então, ele saiu da praia com corda, bastante corda de um lado. Lá fora em alto mar largava a rede, fazia o cerco e chegava na praia novamente com corda. E daí passava aquela fita nas costas da pessoa, né? Que aí chama de puxador. E a gente puxava aquela corda, ia puxando até a rede chegar. Então a rede é arrastão. E a rede tainha hoje não, tu sai e deixa a rede na praia. Claro, às vezes o cara faz algum cerco que deixa a rede um pouco mais fora. Mas normalmente sempre com a rede na praia, para fazer o cerco da beira da praia. Mas as canoas hoje são muito pouco usadas. Antigamente se usava muito. Que era uma coisa do dia a dia. E hoje se usa aí em torno dos 3 meses, usa 10, 15 vezes durante os 3 meses, muito pouco usado. Sim. Tem 77 anos. Nessa
pergunta para o Jussi alimentar. Sempre gostei muito de fazer beijo. Eu continuo fazendo essas coisas desde sempre. Beijo, pão com Deus. Lembra muito o passado, porque eu fui criada em engenho de farinha, meu avô de engenho. Sempre mesmo, depois que não tinha engenho, teve o papai, a gente sempre fez farinhada. Colhia café, plantava cana, fazia açúcar, plantava arroz. A gente na verdade precisava de 3 coisas da vendinha. Não tinha mercado, era vendinha. Então, era fósforo, querosene para botar na luzinha, e sal para salvar o peixe, que vinha de noite, limpava o peixe de noite, pegava água na fonte com um pote, lavava todo o peixe de um lado, salgava, porque não tinha geladeira, não tinha como conservar. Era maneira de conservar o peixe fresquinho. Como foi essa passagem, essa cultura? Ou foi muito natural? Foi muito natural, desde criança, quando a mamãe não tinha muito tempo, a gente fazia, porque o forno antigo era esse. E esse é muito fácil de fazer. Aquele outro que tu conhece, da fornalha tocado a boi ou a motor, ele é fundo. A gente não alcançava, mas esse qualquer um alcança, botava o joelho ali em cima, igual a Sofia fez agora, a Nina, igual a Nina fez agora, tava o joelho, estendia os beijozinhos do lado. Não fazia aqueles grandes, mas isso foi sempre muito comum desde criança, de pequenininha mesmo a gente fazia. Eu tenho uma receita de uma bolachinha que a minha avó me deu quando eu tinha 9 anos. Uma bolacha de farinha de mandioca. Tá bom. Só pode ir pra lá, só vou pegar. Desce para o Vilano? Lá na tua casa, na casa de vocês lá. Tu desce? Oi, Paulo. Vai começar lá, não adianta. E a senhora, quando era jovem, participava, assim, fazia bastante biju nos engenhos? A família da senhora tinha engenho? Como é que era essa participação? O avô, o papai trabalhou bastante, sempre quando queria ir na roça, e nos engenhos de farinha. E como é que era a rotina, assim, quando estava forneando? Primeiro forneava farinha ou já fazia o biju junto com a farinha? No final da forneada, geralmente era no sábado, fazia biju. O forno estava quentinho, aproveitava, fazia um monte de balai de biju mais lá. E aí o biju, vocês comiam um café da manhã, café da tarde, qualquer momento? Qualquer momento. E como é que se armazenava ele? O biju de folha a gente fazia na folha da banana, bem grossinho, e guardava dentro do latão da farinha. Aí botava uma camada de farinha. Depois, fora da temporada, a gente ia comendo biju armazenado. Ou então da lata até acabar. Mas a gente ia ajudar as pessoas que estavam fazendo farinha e ajudar a raspar mandioca para fazer biju também nos outros engenhos, nas outras farinhadas. Olha, por exemplo, isso aqui é muito comum a gente encontrar, inclusive dentro dos engenhos de farinha, que todos eles têm um fogãozinho a lenha ainda nos engenhos de farinha e um boião desse, onde se coloca o coador para fazer o café. Sempre da cerâmica. Nós temos uma tradição muito importante de cerâmica aqui no município. As mulheres que faziam a cerâmica ainda na época, elas que faziam os fornos de fazer o beiju, eram feitos pelas mulheres. Eu ainda conheci isso aqui em Bombinhas. Não se tem uma pia dentro de casa. Normalmente é o lado de fora da janela, que é onde se lava a louça. E normalmente dentro de um alguidar desse aqui, uma bacia de cerâmica, ó. Uma bacia de cerâmica. E sempre tinha uma água corrente aqui, onde se lavava a louça. Sempre tem que ter dentro desses espaços. A casa era desse tamanho, normalmente vivia o casal
com 4, 5 filhos. Mas onde é que dormiam todos? A cama de casal sempre era, claro, um pouco maior, mas também não tão grande. As crianças dormiam sempre em cima de colchãozinhos assim, ó, como esse que está aqui na janela, tá? Então, quem dormiu assim no chão, numa casinha pequena, disse que eles eram muito felizes, porque eram com lamparina, né? Não eram com luz elétrica, fogãozinho a lenha, sempre comidinha boa, porque o peixe e o pirão nunca faltou, né? Como é que tomavam banho se não tinha os banheiros? Nessas bacias aqui, bacia de alumínio. Essa era a banheira das crianças, né? Lá, o baú branco, aonde se guardava a roupa. Era o guarda-roupa da época, os baús. Um armáriozinho da louça, como tem ali. E aqui, normalmente, tinha uma moringa, onde se tinha água, a bacia, e um paninho, espelho, porque normalmente aqui os homens faziam a barba e também lavavam o rosto aqui. E aqui tinha um aparelhinho de barba, um pentinho e tal, um espelhinho pequeno. Isso aqui é muito comum ainda a gente ver em casinhas de nativos, assim, uma fofura, tá? Isso aqui é um guarda, eles guardavam também mantimentos em outra caixa e também guardava-se lenha para o fogão a lenha. Normalmente a lenha ia embaixo do fogão, tá? E o armário da louça, isso aqui são os alguidar de cerâmica, de barro, que a gente chama. E olha como a gente encaixa a mão aqui no alguidar desse, porque na roça, as crianças iam para a roça também, estudavam de manhã, de tarde tinham que ir para a roça com os pais, ou vice-versa, de manhã iam para a roça, e não levavam um farnel com café para a roça, às vezes levavam só o peixe seco, devia ser uma delícia, e lá na roça a mãe fazia um pirãozinho com água corrente, de fonte e tal, com a farinha, um pirãozinho cru mesmo, e eles comiam até com a mão, que isso é uma coisa, a colher, os talheres, isso não é uma coisa muito nova da humanidade, mas se comia com a mão mesmo, os indígenas comem com a mão, né? Agora já tinha os alguidar, porque olha como, e quando a comida era quente, isso aqui conservava muito a quintura. Quem é que fazia esses pratos? Tem uma família ali no Canto Grande. As mulheres que faziam essa cerâmica já não vivem mais e não deixou esse legado para as mais novas. Mas elas eram consideradas as paneleiras, as mulheres que faziam as panelas e os pratos de barro, tá? E claro que a louça, isso aqui já são louças mais modernas, que daí a gente ganha para deixar no museu, que são a leiteira, isso aqui, ó, que chique, a manteigueira, o bule para o café e para o açucareiro. Esse aqui é um açucareiro bem antigo, que é de uma senhorinha que faleceu lá de Bombinhas. Então, numa casa dessa tinha que ter uma mesa para alimentação. Normalmente a mãe tinha uma máquina de costura, assim, porque ela fazia as roupas para as crianças. E a parte do artesanato eram as almofadas de bilro, que faziam as rendas de bilro e também faziam as rendas de crivo, né? Ó, aqui ainda tem uma senhora criveira que está viva, que é a Dona Helena, querida, linda, lá do Canto Grande. E essa tela aqui de crivo foi ela que nos fez para dar de presente. Isso aqui é a renda do crivo, que aliás agora na Fundação de Cultura eles estão recuperando essas duas artes, que é o crivo e o bilro. E lá no cantinho um tear, aonde também com fio ou com malhas de reuso, que elas faziam as mantas para cobrir as crianças no inverno. Isso é o pilão, né? Pilão sempre tem que ter em todas as casas, porque o pilão ele tratava da alimentação, de pilar café, de fazer na Semana Santa
que eles fazem a farinha de amendoim, que é amendoim torrado, pilado aqui nesse pilão com farinha, maravilhosa farinha de amendoim. Então, uma casa sempre tinha que ter isso, e ferramentas de trabalho, como tem ali fora, uma tarrafa pendurada na porta, que era a profissão dos maridos, era a pesca, enquanto as mulheres ficavam fazendo renda em casa e cuidando dos filhos. Estamos aqui na Casa de Cultura Piana do Crivo, em Morrinhos, para mostrar um pouco do trabalho, né, de uma ação que está sendo desenvolvida pela Fundação Municipal de Cultura, que é justamente o fomento da tradição e da cultura popular do Pão por Deus. O Pão por Deus faz parte da nossa cultura, ele é do folclore, né, do saber do povo, onde consiste em, quando os ipês começavam a florescer no início da primavera, durante todo o mês de outubro, as mulheres, as pessoas, elas trocavam um bolo, né, de massa de pão de ló, confeitado, e entregavam um verso solicitando algo, mas quem entregava era de forma anônima. Então, quem recebesse pão por Deus tinha meio que a obrigação de devolver esse presente, justamente pedindo já algo para o Natal. E aí, então, tem algumas características, né, que são diferentes do nosso litoral, né? Acontece em todo o litoral de Santa Catarina. O verso ele tem que ter 4 linhas, a última palavra da segunda linha tem que rimar com a última palavra da 4ª linha. Por exemplo, lavar meu pão por Deus nas asas de uma andorinha, pedir para o Natal uma capa e uma sombrinha. Então tem que combinar essas palavras. Então, o Pão por Deus é uma tradição já bem antiga, é uma herança dos açorianos, né, que chegaram aqui em Bombinhas, que são os nossos colonizadores, né? E aí eles entregavam, né, com um pedido, geralmente era um pedido de alguma coisa, alguma prenda, né? Um afilhado pedia para uma madrinha, ou às vezes o namorado enviava para a namorada, né? Ou o pretendente, ou vice-versa. Então já vem bem da época dos nossos pais, avós, né? Eles faziam muito esse tipo de tradição aqui. E aí depois, por um tempo, né, parou, assim, as pessoas foram esquecendo, e agora, né, de uns tempos para cá, que voltou com mais, assim, com esse resgate, né, Fundação de Cultura, outras instituições estão resgatando essa nossa tradição, que é bem bonita, da literatura popular, no caso, né. Geralmente eles são feitos, assim, em 3 estrofes, né, geralmente com 4 linhas, são quadrinhas, né, e como eu digo, com essas rimas, né, de pedidos, né? Então as pessoas precisavam de alguma coisa em presente. Geralmente a época do Pão por Deus é nesse mês de outubro, né, de outubro a dezembro, e é onde eles faziam esses versinhos, né? Então aí a criatividade vai longe, assim, tem versos de todos os tipos, mas geralmente em 3 estrofes, ou uma, dependendo da criatividade das pessoas, né, de fazer, assim, da disponibilidade também. O Pão por Deus, ele é do papelzinho, mas ele vinha aliado à comida? Isso, geralmente eles entregavam com um bolo em formato de coração. Aí mandava o bolo e mandava o versinho do lado, né, ou assim, às vezes até embaixo do bolo que a pessoa tirava, né, e via ali o pedido do Pão por Deus, no caso. Mas e às vezes não, às vezes é só entregue o versinho mesmo, só as quadrinhas ali. Mas geralmente é com um bolo junto. A folha geralmente sempre tinha algum detalhe, né? Isso. Esse ano a fundação está fazendo com aquela dobradura. É isso, com uma dobradura com um coraçãozinho trançado, que é como se fosse um envelopinho, e ali dentro a gente coloca o papelzinho com versinho, né? Mas, às vezes, eles escreviam, faziam o coração recortadinho, escreviam ali dentro e depois rendilhavam ele. Rendilhava, como a Paty falou, faziam com furinhos de agulha, assim, para ficar, né, aquela sobressalente ali. Vários tipos, tem, assim, imensidade de corações lindos, feitos todos manualmente, assim, que são uma obra de arte mesmo. A gente tem em livros, em publicações, assim, a gente vê bastante falar sobre isso, né, sobre esse talento também que as pessoas tinham, além do versar, do talento do versar ali, da confecção do bolo, ainda essa parte de enfeite dos papéis que eram bem, bem lindos também, né. Dá-se nas coisas sem ler, né?
não fala nada disso. Ai, eu sabia. Ai, querido. Então, como forma de agradecimento, a Fundação de Cultura vem ofertar o Pão por Deus, já que estamos na época, para os nossos professores e para a coordenação. E como manda a tradição, vem de conversinhas juntos. Ai, que mimo. Tu és um cara querido mesmo, né? Eu adoro isso. Esse singelo Pão por Deus viemos lhe ofertar para fortalecer a tradição que é nosso dever fomentar. Nas asas de um passarinho, amarrado com uma fita, enviando o Pão por Deus para a Escola Maria Rita. Lá vai no vosso coração com alegria, costumeiro agradecer toda a equipe por sempre ter tão parceira. Ai, amor, obrigada, obrigada. Eu entendo que o repasse e a manutenção da cultura popular, da cultura tradicional em Bombinhas não é um problema, muito pelo contrário. Em primeiro lugar, ela é salvaguardada por lei, né? Então, esse não é um problema para que o poder público faça a sua função, que é a de proteção, né? Mas nós temos muitos grupos em Bombinhas e muitas associações que fazem a manutenção da cultura popular, do patrimônio cultural imaterial, né? São várias instituições hoje, coletivos, que trabalham, e inclusive a educação também, ela faz a sua parte, né, levando para o currículo escolar a educação patrimonial. Educação patrimonial, que daí abrange todo o patrimônio cultural e material e dentro dele a cultura popular, é importante para que a pessoa tenha conhecimento sobre a cultura da localidade que está morando ou da localidade em que nasceu, né? E sendo que a gente tem muitas crianças que vieram morar aqui em Bombinhas, são de outras localidades, né? E entender a cultura local é necessário, porque aquilo que você não conhece, você não valoriza, né? Então é necessário conhecer para valorizar. E a comunidade tradicional em si, ela é muito arraigada nas suas defesas patrimoniais, na cultura popular, né? São muitos mestres, nós temos mais de 40 mestres e mestras em Bombinhas, com a cultura popular e o patrimônio cultural e material aí totalmente pulsante. É engenho de farinha de mandioca, é benzimento, é lerel, é boi de mamão, é terno de reis, é agricultura familiar, enfim, é artesanato, né, distribuído em rendas de bilro, renda de crivo, gastronomia, que na verdade esquece esse nome, não é gastronomia, culinária típica, né? Na verdade é cultura alimentar. Nossa, nós temos várias mestras, né? Então, eu não vejo isso como um problema. E os familiares, os netos, bisnetos, trinetos e algumas até com tataranetos já. Então, nós temos aí uma manutenção muito vigente, muito pungente na nossa cidade, no meu entendimento. E o importante é que a cultura popular, que é patrimônio cultural e material, porque essas pessoas, esses mestres, esses fazedores e fazedoras de cultura, independente de serem mestres e mestras ou não, são a que fazem a sobrevivência, a manutenção e o repasse dessa cultura popular, desse patrimônio material. E o saber que é pertencente à pessoa, portanto, essas pessoas também são patrimônio cultural e material. Então, parabéns ao grupo aí por esse trabalho, né? É extremamente importante fazer esse trabalho nas escolas, trabalhar a educação patrimonial, desde as crianças até os idosos, porque todos precisam conhecer o local onde vive para poder vender isso bem para o turista e a gente conseguir manter forte a nossa identidade, a nossa cultura.